Tudo começa quando Jerônimo pensa em Renata dizendo que o ama, e então começa a se lembrar que Josefina disse que ela brincou com Rafael, e então ele se levanta e decide sair. No povoado, Álvaro chama por Alfonsina, e ela fala que está muito triste porque ficou sabendo que ele não vai mais morar na fazenda, e ele fala que a fazenda pouco importa, e que na verdade quer o que está dentro. E Alfonsina pergunta o que é, e ele confessa que quer ela, e então os dois se beijam. Por outro lado, Augusto está mostrando seu trabalho para Aurora, e ela fala que ele sempre foi um homem viajante, mas que agora ama os vinhedos, e então pergunta se ele trocaria aquela vida por ela. Mas Augusto deixa claro que nem por ela e nem por ninguém. Ela vê um desenho, e então pergunta quem é a inspiração dele, e diz que ele só desenha quando está inspirado em alguma mulher. Então ele mente e fala que ela é muito pouco observadora porque não conhece o próprio corpo. E então começa a lembrar de Renata. Álvaro se desculpa com Alfonsina, e ela diz que não tem problemas, então fala que vai embora. E ele fica admirando ela e depois toma um gole de cachaça. Na igreja, o padre fala que está muito feliz por Matilde e Lázaro continuarem na fazenda, e Carina fala que também está feliz por continuar em sua casa, mas conta que Álvaro está furioso e que até voltou a beber. E acha que seu marido é um alcoólatra, mas o padre fala que não acha que ele esteja nesse nível, mas Carina conta que ele se transforma quando bebe, e que não sabe se vai poder continuar com ele, mas o padre fala que a obrigação dela como esposa é estar com seu marido, e jura que se essa situação não se normalizar vai conversar com ele. E nesse meio tempo, Matias recebe Renata na casa de Adriana, e então diz que ela está muito linda, e Renata conta que deve ser porque está feliz que conseguiu trabalho, e então ele diz que vai embora, mas ela chama por ele e fala que o quer muito, e Matias fala que a ama, e então vai embora. Adriana aparece chorando e fala que sua mãe está morrendo, e que não está pronta para lidar com isso. Na mansão, Josefina recebe seu comparsa, e ele fala que foi até lá para contar que Gonçalo cancelou o pedido de divórcio até que saia o resultado dos exames dela, e então pergunta o que Josefina tem, e ela fala que não sabe, mas que sente que é algo muito grave, e pede para ele não comentar com ninguém. De volta ao interior, Aurora e Augusto andam a cavalo, e ela fala que está encantada com aquele lugar lindo, e vai para cima de uma árvore, e acaba vendo o nome de Roberta e Rafael escrito no tronco. Enquanto isso, Adriana desabafa com Renata dizendo que sua mãe já sabe que vai morrer, e que estava jogando o mesmo jogo que ela. E nisso Renata recebe uma mensagem de Jerônimo dizendo que precisa ver ela com urgência na casa de seus tios, e ela diz para Adriana que não vai deixar ela sozinha, mas a amiga diz que ela pode ir porque vai ficar tudo bem. Na empresa, Honório fala para Gonçalo que Josefina sempre foi muito saudável, e acha que o médico exagerou um pouco, e Gonçalo diz que não conhece esse médico e que vai esperar os resultados. Honório pergunta o que o cunhado vai decidir sobre Regina, e ele fala que agora não pode fazer nada, e que primeiro vai se divorciar, e depois vai lutar pelo amor dela. No interior, Aurora mostra os corações na árvore para Augusto, e depois mostra o outro com os nomes, e ele fica surpreso ao ver escrito Roberta e Rafael. Por outro lado, Renata chega em casa e encontra com Jerônimo, e então pergunta por onde ele andava, e Jerônimo fala que estava tomando a melhor decisão de sua vida, e quer pedir que Renata se case com ele. E então ela fica surpresa e pergunta se não é cedo demais. E Jerônimo pergunta se ela não o ama o suficiente para se casar,
e ela diz que sim, mas quer realmente saber se ele quer casar para amar e respeitar ela para toda a vida. Enquanto isso, Augusto conta para Aurora que Rafael era irmão de Jerônimo e que tirou a própria vida por causa de uma paixão, e que talvez seja Roberta, mas diz que ele foi um covarde, e se não tivesse feito isso ele não teria problemas com seu irmão. Mas Aurora fala que isso é muito sério, e espera que Augusto jamais fique depressivo porque vai saber o que esse rapaz sentiu. De volta em casa, Renata quer saber quais são os planos de Jerônimo, e pergunta onde vão viver e de que, e fala que ele sabe muito mais coisas dela do que ela dele, e então Jerônimo quer saber o que ela sabe, e ela conta que ele é um homem bom, bonito, empresário, dono de várias empresas, mas Jerônimo atrapalha e fala que acabou de chegar uma carta dizendo que ele está quebrado. Mas Renata diz que não se importa porque ele é trabalhador, e então Jerônimo pergunta se ela iria com ele morar no norte do país em uma fazenda, no centro. Serena fala para César que quer começar logo a ajudar no centro, e ele fala que ela primeiro precisa conversar com Regina para saber aonde ela vai se encaixar, e então ela fala que quer ficar perto dele, e nisso Constanza passa e se despede. E Serena comenta que ela não parece estar muito satisfeita que eles dois estejam juntos, porque os jovens lembram aos mais velhos que o tempo deles já passou. Na fazenda, Matilde pergunta para Carlos por que não pode falar da tal Bonita perto de Jerônimo, e ele fala que esse assunto está encerrado. Mas Matilde lembra que seu patrão garantiu que se vingaria dela por Rafael. E então Carlos se altera e fala que não é para falar sobre isso, e que essa tal Bonita precisa estar morta para eles. De volta em casa, Jerônimo pergunta se Renata não tem nenhum segredo para contar a ele, mas ela diz que não, e que está disposta a se casar com ele quando quiser, e que vai morar em qualquer lugar do mundo desde que esteja com ele. Por outro lado, Josefina olha uma foto de Renata criança, e então fala que não sabe como aguentou ela por tanto tempo, e diz que vai devolver essa foto para a mãe dela, porque precisa dela bem longe de sua família. Regina e Antônio chegam no centro e contam sobre a primeira quimioterapia de Andrezinho para Clara, e então elogiam muito a família de Inês. E Antônio fala que ele e Regina vão seguir os passos deles e conta que Regina aceitou se casar com ele e Clara fica muito feliz. Roberta chega no quarto de Josefina e conta que Diego está ameaçando ela com uma gravação deles, e fala que precisa dar um cargo para ele na empresa. E então Josefina fala que a melhor coisa agora é Roberta ir trabalhar na empresa para ficar mais próxima de seu pai e Matias. E por outro lado, Jerônimo fala para Carlos que não vai mais vender a fazenda, e deixa ele muito feliz. E nesse mesmo momento, Renata conta para Adriana que Jerônimo pediu ela em casamento, e que vai morar em uma fazenda no norte do país. E então Adriana fica muito feliz pela amiga, e fala que vai sentir muito a falta dela. No interior, Matilde percebe que Alfonsina está muito nervosa, e ela fala que talvez esteja ficando louca, e então se lembra do beijo com Álvaro. Em seguida, Lázaro chega dizendo que já pode levar ela para casa, então Carlos vem correndo contando que Jerônimo não vai mais vender a fazenda, e que vai morar ali e aprender tudo, porque vai levar a mulher de sua vida com ele. E então Lázaro fica surpreso perguntando se o patrão é casado, mas Carlos conta que ele ainda vai casar, e que vai morar na fazenda. Enquanto isso, Daniel chega na casa de Adriana e fala que foi levar flores para Agatha e uma comida que ela gosta. E então Adriana convida ele para jantar com elas, e Daniel aceita.
Clara pede para Inês ajudar ela a convencer Regina de se casar com Antônio quanto antes. Inês fala que vai ser uma alegria ter o casamento de sua amiga no meio dessa fase difícil que está vivendo. Na mansão, Roberta fala para Gonçalo que quer trabalhar na empresa Monterrubio, e ele fica surpreso e diz que ela nunca teve interesse, mas Roberta fala que um dia quer que ele tenha orgulho dela, e então Gonçalo aceita. Regina conta para Jerônimo que vai se casar com Antônio, e então ele aproveita e conta também que vai casar com Renata, e então ela fica surpresa e fala que isso foi muito rápido, e pergunta se ele já disse toda a verdade para ela. Enquanto isso, Renata chega na mansão, e então conta para sua família que Jerônimo pediu ela em casamento, e Josefina fica furiosa perguntando se ele está louco, e Roberta pergunta se ela aceitou, e Renata garante que sim, e diz que se casa com ele no fim daquele mês, e Matias chega e fica chocado. Antônio conversa com o inspetor, e o homem explica que está investigando a fundo todas as Josefinas que comparem idade com a suposta mulher que possa ter levado a filha de Regina. E então Antônio pede para ele trabalhar muito nisso porque será o presente de casamento de sua esposa, o paradeiro de sua filha. De volta a casa, Matias surta porque Renata quer se casar em um mês, e Roberta acha que ela está grávida, mas Renata garante que não, e que está apaixonada, mas Gonçalo não aceita e fala que ele deveria estar lá para falar com eles, e Renata conta que pediu para ir sozinha, e diz que eles vão morar em uma fazenda no norte do país, e deixa Josefina e Roberta em choque. No interior, Alfonsina conta para Augusto e Aurora que Jerônimo vai se casar e viver na fazenda, e garante que isso será em menos de um mês e deixa ele furioso. De volta à mansão, Gonçalo não acha certo que Renata vá morar tão longe, e Roberta fala que é um absurdo que ela vá morar em uma fazenda, mas Renata diz que eles vão fazer isso porque estão apaixonados, e que o irmão dele era dono. Mas agora ele vai ficar lá porque ele morreu, e deixa Roberta angustiada. Na casa, Josefina fala que não vai mais discutir com Renata, e debocha dizendo que espera que ela faça um bom casamento, e então sai da sala seguida por Roberta. Gonçalo pede para a filha entender o lado deles, e pergunta se é realmente isso que ela quer, e Renata confirma. E então ele diz que vai apoiar ela, e Renata agradece. Regina insiste pedindo para Jerônimo esclarecer as coisas com Renata, mas ele diz que ela o aceitou mesmo falando que ele está com a situação financeira ruim, e então fala que não vai mais pensar no passado, e que eles precisam seguir em frente e viver o amor. E então Regina diz que tudo bem. Matias, decepcionado, enche a cara, e Gonçalo chega. E ele fala que gostaria muito de dizer que não ama Renata, e que Jerônimo é de má índole, mas garante que as duas coisas são mentira, e então fala que Jerônimo é um bom homem e que sempre quis se casar e ter filhos, e agora vai se casar com a mulher que ele também ama. E então Gonçalo fala que fica aliviado por ele ser um bom homem, mas tem medo que a distância separe Renata deles, e que faça o vínculo que eles têm acabar de vez. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.